Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de metodologia de elaboração de trabalhos acadêmicos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre 3 outros elementos. Nós vamos abordar a questão de como elaborar a dedicatória, como fazer os agradecimentos e como elaborar uma boa epígrafe. Na dedicatória, que é facultativa ao seu trabalho, mas geralmente, até por uma questão de boa educação, a gente dedica o trabalho a alguém, a gente vai então oferecer o trabalho a uma determinada pessoa ou então entidade. Você pode dedicar segundo a sua crença, muitas pessoas colocam primeiro dedicando a Deus, depois à família, aos pais, ao marido, à esposa e assim por diante. Mas geralmente também você pode dedicar para pessoas que te ajudaram. Por exemplo, você pode dedicar a um determinado professor que tenha te orientado, ou a uma determinada empresa que abriu espaço para que você fizesse uma determinada pesquisa, ou de repente dentro dessa empresa determinadas pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do seu trabalho. Então, a dedicatória ela deve ser colocada em uma folha única, seguindo as seguintes regras. 8 centímetros de recuo, ela deve ficar na parte inferior da página, tem que ter o tamanho 12, o espaçamento entre linhas é de 1,5 e tem que terminar, então, na penúltima linha dessa página, tá ok? Então aqui a gente pode ter esse exemplo, a dedicatória aqui, a formatação seria basicamente essa. Notem que ela está alinhado bem próximo ao final da página e com um recuo de 8 centímetros. Então agora nós vamos aprender como é que a gente faz isso no Word. Então aqui nós temos aquele trabalho que nós começamos a desenvolver na aula passada, é um exemplo. Vocês vão adaptar essas formatações, os meus exemplos, a uma realidade de vocês. E então nós já tínhamos feito aqui a capa e a contracapa. E o que nós vamos fazer agora então? A dedicatória. Então, nós vamos abrir uma nova página, né? Para quem não conhece, tem esse recurso Ctrl Enter, você pode apertar Ctrl Enter, ele automaticamente vai abrir uma nova página para você. E aqui nós vamos então criar a dedicatória. Então nós vamos partir do princípio de que nós estamos com o cursor posicionado na parte esquerda da tela, então ele está com o alinhamento do lado esquerdo. E aqui nós podemos começar então a digitar a nossa dedicatória. Então nós colocamos aqui, dedico este trabalho a todos aqueles que sonharam com meu sucesso e contribuíram para que essa caminhada ocorresse de forma tão enriquecedora. Então notem, ao terminar de digitar, nós não temos espaço até o final da página. Para isso nós vamos criar então esse espaço. Então vamos diminuir o zoom aqui no cantinho, só para a gente ver até onde nós podemos ir. E aqui a gente vai então dando Enter até chegar no final da página. Qual é a regra? Ali ele diz que tem que ficar alinhado na parte inferior até a penúltima linha. Então aqui nós passamos, vou dar um recuo aqui e reparem, nós vamos deixar aqui então uma linha no final da página. Vou dar um Enter aqui, ok, mais um Enter, repare que ele vai pular para a página seguinte. Eu vou apagar esse espaço, pronto, temos uma linha aqui e o nosso texto então ele está alinhado na parte de baixo. Posso voltar o zoom aqui para a gente novamente ver a nossa página. Qual é a próxima etapa? Vamos voltar lá na regrinha. Olha só, ele tem que estar com 8 centímetros de recuo. Então, nós vamos confirmar aqui, a fonte continua Arial 12. Eu vou fazer aqui, então, o recuo de 8, pegando aqui na parte de baixo do recuo à esquerda e trazendo aqui até a posição 8. Repare que ao ajustar, ele insiste em ir para a página de baixo. Então, a gente vem aqui tirando os espaços. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Até que eu garanta que, agora sim, olha, ele está com 8 de recuo. Temos aqui uma linha na parte de baixo. Agora, o único detalhe é que ele está alinhado apenas à esquerda, mas não está alinhado à direita. Então, eu venho aqui em qualquer parte desse bloco e vou clicar aqui em Justificar. Prontinho.
Temos aqui, então, a nossa dedicatória pronta. Podemos ir agora para os agradecimentos. Nos agradecimentos, você vai, então, agradecer as pessoas que colaboraram na execução do trabalho de maneira efetiva. Também será colocado em uma única folha com as seguintes regras. Justificado, ou seja, alinhado tanto à esquerda quanto à direita. Neste caso, diferente de dedicatória, você deve colocar na parte superior a palavra agradecimento em caixa alta, ou seja, em letras maiúsculas, com o tamanho 12 centralizado e negrito, ok? E quando você for digitar o agradecimento, você deve colocar os blocos de parágrafos separados, se tiver mais de um, por 2 espaços de 1,5 entre um agradecimento e outro, ok? Então vamos lá, vamos executar. Então, aqui nós terminamos a dedicatória na página anterior, nós vamos dar um Enter, vamos chegar aqui na parte de baixo e vamos, da nossa tela, e vamos então digitar agradecimento em letras maiúsculas, vamos colocar centralizado e vamos então colocar esta palavra em negrito. Então, a gente vem aqui no N, voltamos para o final da linha e vamos dar 2 Enters. Então, aqui eu tenho uma linha, 2 linhas. Na terceira, eu vou começar a digitar. Só que notem que ele ainda continua com aquela formatação. Então, eu vou colocar justificado, porque o meu agradecimento ele tem que ser justificado. E a partir daí, eu vou então começar a digitar o meu texto. Então, eu vou começar a digitar aqui, eu vou usar aquele mesmo modelo que está na apostila. E aqui nós temos, então, o nosso primeiro agradecimento. Logo em seguida, então, nós vamos pressionar Enter 2 vezes, primeira linha, segunda linha, mais um na terceira, eu vou digitar o segundo parágrafo. Ok? Então, notem, fizemos 2 agradecimentos, eles estão justificados e separados por 2 linhas, tá bom? Vamos agora, então, para a próxima parte. Então, agora a gente pode ir para a terceira etapa dessa aula, que é a epígrafe. O que vem a ser uma epígrafe? Você vai fazer uma citação que geralmente está relacionada ao seu trabalho. Para isso, você deve usar, então, uma citação de um terceiro, você vai fazer uma pesquisa aí na internet, né? Ver uma frase de impacto, algo que, novamente, esteja relacionado com o seu trabalho. No nosso caso, por exemplo, nós poderíamos, já que estamos falando de química ou agronomia, alguma frase relacionada com o tema, ou então uma frase motivacional, de persistência, que valorize o seu trabalho, alguma coisa assim, tá ok? Então, qual é a regra? O autor apresenta uma citação relacionada com o conteúdo do trabalho e ela deve ser também colocada em uma folha única com as seguintes fontes. Também aqui nós vamos ter 8 centímetros de recuo, deve ficar na parte inferior da página. A fonte tem que ter o tamanho 12 e deve também terminar na penúltima linha. O nome do autor deve vir em itálico e entre parênteses. De novo, vocês vão usar citação de terceiros. Então, você tem que fazer referência de quem você pegou emprestado essa citação. E o espaçamento tem que ser entre linhas de 1,5, tá bom? Então, vamos usar também esse que está já na apostila. Então, para isso, nós vamos aqui vir dando Enter até chegar na página de baixo. Aqui, então, eu posso começar a digitar a minha epígrafe. Então, eu digitei o texto, vou novamente aqui fazer uma redução do zoom, só para a gente ter uma noção de tamanho. Então, vamos ver aqui, fica mais fácil da gente lidar com o texto. Vou posicionar aqui e vou vir dando Enter até o final da página. Lembrem-se que nós temos aqui que manter uma linha em branco no final. Então, vamos manter uma aqui. Ok, então eu tenho aqui. A próxima já seria uma abertura de uma nova página. Vou voltar o zoom para 100%, certo? Então, agora eu vou selecionar esse bloco e vou colocar o recuo de 8. Ok? Muito bem. Então, aqui já está quase pronto. Só que falta o detalhe, o nome do autor.
Então, vamos ver lá no nosso exemplo. É o Pierre Furter. Então, nós vamos digitar o nome do Pierre entre parênteses em itálico, tá ok? Então, a gente percebe que aqui já está faltando linhas. Eu vou puxar o texto um pouquinho para cima, certo? Aqui eu vou dar um Enter. Vou digitar, então, o nome dele. Vou selecionar o nome e vou colocá-lo em itálico, certo? E aqui também eu vou colocar em 8, tá? Temos aqui agora, então, a nossa epígrafe finalizada. E com isso agora, reparem, o nosso trabalho, então, ele já tem boa parte dos elementos pré-textuais já formatados. Hoje, então, nós adicionamos ao nosso trabalho a dedicatória, o agradecimento e a epígrafe, tá ok? Muito bem. Na próxima aula, nós vamos falar, então, das listas de figuras, das listas de quadros e assim por diante, tá bom? Vejo vocês lá. Tchau, tchau, um abraço.